Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de POO. Hoje nós vamos aprender classe, objetos, métodos e atributos, ou seja, o básico para você criar o seu primeiro sistema com POO. E nós vamos criar nessa aula nosso primeiro sistema, tá bom? Nós vamos abrir o Eclipse hoje, criar nosso primeiro projeto e vai ser um simulador de corrida de Fórmula 1. Vai ser bem legal, tá bom? Então, esse é o nosso projeto, vocês podem ler aí o que nós vamos fazer. Mas antes da gente abrir o Eclipse, vamos fazer a nossa aula teórica para vocês terem base para fazer o projeto. Vamos lá. Bom, o que são classes? Nós aprendemos que objetos, eles encapsulam comportamento e atributos, não foi isso? A classe é quem define esse comportamento e esses atributos. Bom, você pode pensar a classe como uma fábrica de objetos. Imagina lá a fábrica da Volkswagen, por exemplo. A fábrica da Volkswagen de carro. Não sei se ela tem outro tipo de fábrica, né? O que você espera que saia dessa fábrica? Carros. Então, ela seria uma classe, ela gera carros. Uma classe ela só pode gerar o que ela foi previamente definida. Você fala para a classe o que ela vai gerar. Então, se você fala para uma classe que ela é, por exemplo, um refrigerante, ela só pode gerar refrigerantes, como se fosse uma fábrica. Então, a gente não pode confundir classe com objeto. Objeto é aquela classe com vida. Por exemplo, vamos voltar aqui na nossa última aula. Aqui, ó. Nós falamos que essa foto aqui a gente tinha um objeto carro e um objeto roda. Na verdade, o que nós temos aqui não é um objeto carro, nós temos um objeto Ferrari, que veio da classe carro. Nós temos aqui, na verdade, um objeto pneu Pirelli, por exemplo. Não deve ser Pirelli, né? Essa coisa de pobre. Mas, enfim, deve ser um pneu Pirelli. Na verdade, esse é o objeto. A classe é pneu. E essas classes poderiam gerar outros objetos. Por exemplo, a mesma classe carro poderia gerar uma Lamborghini. Tá bom? Então, não confunda classe e objeto. Classe é o que gera o objeto. Voltando para a nossa classe em nossa aula de hoje, então nós definimos o que é classe. E então, olha só, nós temos aqui nosso objeto, nós temos nossa fábrica de carros, que são as classes, e repare que ela pode gerar vários tipos de objetos diferentes, todos carros, tá bom? Por quê? Olha só, eu tenho os atributos aqui desse carro que fazem ele ficar diferente. Esse carro aqui é azul, esse aqui é bege, esse aqui ele é mais alto. Então, eu tenho dentro da minha classe carro definidos atributos, que é cor, tamanho, velocidade. Isso são atributos, tá bom? Então, ó, atributos são características. E nosso objeto tem atributos e métodos. O método é alguma coisa que o objeto faz, é uma ação. Por exemplo, esse carro aqui ele vai andar, esse carro aqui ele vai frear. Nós vamos criar esses comportamentos no código, tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Então, eu preciso que você entenda, isso é um processo de abstração. Lembra que a POO tem 4 pilares? Se você viu a última aula, escreve aí quais são os 4 pilares da POO, tá bom? Nós estamos falando apenas de um por enquanto, que é a abstração. Então, qual que é o processo de abstração? Eu crio uma classe, por exemplo, aqui a pessoa, e deu origem ao Vitor, ao João e o Roger. Eu tenho aqui a classe trabalho, que deu origem a esses dois trabalhos aqui. E repare que essas classes têm os seus atributos, ó, primeiro nome, último nome, habilidade e trabalho. Tá vendo que legal? E olha só que nesse modelo aqui, a classe pessoa tem dentro dela a classe trabalho. Nós vamos trabalhar isso também nesse nosso exercício. Então, vamos fazer o nosso exercício agora?
apenas 5 minutos de teoria para a gente começar a colocar a mão na massa. Vamos lá. Então, pessoal, vamos criar nosso simulador de corrida agora, tá bom? Vamos vir aqui, ó, File, New, Project. E aqui a gente vai colocar um projeto Java. Vamos chamar ele de simulador corrida. Tá ok? E apertar Finish. Vamos criar nossa classe principal. Afinal, todo programa Java precisa de um public static void main para iniciar. Então, o botão direito do mouse aqui, nova, classe. E eu vou falar que essa classe aqui, ó, é static void main. Vou chamar ela de principal. Ok? Então, meu programa vai começar a ser rodado por aqui. Bom, eu preciso de carros de corrida, não é isso? Então, eu vou criar o meu carro de corrida, tá bom? Botão direito do mouse, nova, classe. Eu vou chamar só de carro. Vocês podem chamar de carro de corrida se vocês quiserem. Isso aqui não vai ter erro. Repare o seguinte, ó, aqui eu tenho uma classe. O que diz para o Java que isso aqui é uma classe é essa palavra reservada aqui, ó, class. Você nem pode usar essa palavra no seu programa. Se eu vier aqui e quiser usar essa palavra, se eu quiser chamar uma variável aqui, ó, int class, eu não posso chamar meu atributo de classe, tá vendo? Então reparem que esse nome aqui é reservado para criar classe. Eu não posso nem criar nada no meu código com esse nome, que ele fala que é inválido. Então vamos começar a criar agora o nosso carro. Um objeto que ele tem atributos e métodos. Vamos primeiro criar os atributos importantes para o nosso carro. Eu vou falar que ele vai ter uma string. String é objeto, letra maiúscula. Uma string chamado nome. Depois, ele vai ter um int, que vai ser a velocidade. Depois vai ter outro int, que vai ser a aceleração. Tá ok? Lembrando que nome de atributo é sempre minúsculo, tá bom? Bom, eu já consigo aqui criar o meu objeto carro. Eu consigo dar vida para ele. Sabe como? Através do operador new. Vamos fazer isso? Ó, eu venho aqui na classe principal e vou fazer o seguinte, ó. Carro recebe new carro. Se você está começando em Java agora, vai falar que maluquice é essa? Calma, eu vou te explicar. Cada linha dessa aqui, olha só. Carro é o tipo da variável que você está criando. Ou seja, essa variável com o nome de carro é do tipo carro, tá bom? Só que isso aqui é apenas uma referência. Eu estou falando para o computador que ele pode aceitar qualquer objeto que é do tipo carro. Ou seja, eu falei que ele pode aceitar. E agora, com a palavrinha new, eu estou criando um objeto para ficar dentro dessa variável aqui. É como se fosse assim, ó. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho a memória RAM aqui, tá bom? A memória RAM com seus quadradinhos lá, cada um com o seu espaço. E eu falo que esse carro aqui, ele vai apontar para um espaço aqui na memória RAM. Mas agora ele está vazio. Então, o que eu faço? Eu crio um objeto novo, new carro. Quando eu crio esse new carro, o que acontece? Vai ter um carro aqui dentro que ele vai apontar para cá. Tá vendo? Eu poderia falar que essa variável podia depois apontar para o outro quadradinho que estava aqui do lado. Tá? Ou seja, é só uma referência falando que isso aqui é um carro. Agora vamos lá. Eu tenho meu primeiro objeto aqui.
E agora eu vou dar vida para esse objeto. Eu já dei vida, agora eu vou dar característica para esse objeto. Eu vou falar que o carro, ponto, nome, vai se chamar Ferrari. Carro, ponto, aceleração, vai ser 5. Carro, ponto, velocidade, vai ser 10. Tá bom? Bom, eu quero fazer uma corrida de carro. Então, tem que ter pelo menos aí uns 3 carros, não é? Então, eu vou criar mais 2 carros aqui. Ó, ele está reclamando porque as variáveis não podem ter o mesmo nome. Então, eu vou chamar de carro 2 e carro 3. O carro 2 vai ser um Fusca com aceleração 5, só que ele é turbinado, velocidade 15. E o carro 3 vai ser um Gol, aceleração 15, velocidade 20. Tá ok? Bom, eu acabo de criar meus primeiros carros. Agora eu tenho que dar comportamento para esse carro para ele poder correr. Como é que eu faço isso? Através de métodos. Vou entrar dentro do carro, então, da classe carro, ó, e vou criar um método para ele agora. Bom, e como que eu crio o meu método? É de forma bem simples, tá bom? É só eu botar o nome da ação que eu quero. Por exemplo, correr. Eu vou ter quase um método aqui. O que eu preciso, o que falta para ter um método? Falta o parênteses para indicar que ele pode ou não ter um parâmetro e as chaves para falar o que esse método vai fazer. Todo método em Java tem que ter um tipo de retorno. Por exemplo, se eu quisesse que ele retornasse para o usuário um número, eu poderia colocar um int aqui, tá bom? Mas eu não quero que ele retorne um número. Eu quero que ele retorne nada. Então, vai ser um void. Ele vai só correr sem retornar uma informação para o usuário. Você já deve ter visto que métodos começam assim, ó, public. Assim como algumas variáveis aqui tem private, né? Isso aqui são modificadores de acesso. Nós vamos falar disso na próxima aula, tá bom? Por enquanto, não vamos nos atentar a isso. Vamos só manter ele desse tipo. Então, vai ser o correr, tá? E o que ele vai fazer, esse cara, por enquanto? Ele vai apenas imprimir na tela que está correndo. System.out.println. Vai imprimir. Olha o que ele vai imprimir, ó. O nome do carro. Tá ok? Vai pegar esse nome aqui, mais, para concatenar a string, estou correndo. Aqui, velocidade. A velocidade de, vamos colocar aqui, mais velocidade. Vamos ver se nosso carro consegue correr. Vamos salvar aqui, voltar na minha classe principal e vou mandar todos esses carros correrem agora. Ó. Carro, ponto, correr, carro, 2, ponto, correr, carro 3, ponto, correr. Vamos apertar o play. Olha lá, o Gol, estou correndo a velocidade. Aqui deu errado, porque será, ó, o Fusca. Ah, olha só o que eu fiz. Eu fiz um carro novo aqui, mas eu coloquei a variável errada, ó. Na verdade, olha só, é carro 2, carro 2, carro 2. Carro 3, carro 3, carro 3. Ó, vamos explicar isso aqui, ó.
Quando eu falo que carro.nome, eu estou mexendo nesse carro aqui. Se eu quero mexer no carro 2, eu tenho que escrever carro2.nome. Vou apertar o play novamente. Agora funcionou, olha só. Ferrari estou correndo a velocidade de 10. Fusca estou correndo a velocidade de 15. Gol estou correndo a velocidade de 20. Perfeito, né? Bom, nós acabamos de dar comportamento para o nosso carro. Mas eu quero que esses carros apostem corrida. Eu quero mostrar para o usuário quem vai chegar na frente durante uma simulação de corrida. Vamos fazer isso? Bom, pessoal, vamos continuar o nosso simulador de corrida. Vamos fazer os carros realmente competirem. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer essa minha classe aqui, a principal, ser a pista de corrida. Ela que vai passar para o meu carro o valor da corrida, o tamanho da corrida. Primeiro eu vou renomear essa classe aqui, tá? Para ela realmente ser a pista de corrida. Eu vou vir aqui em Refactory. Eu venho aqui ó, em Refactory e aperto Rename. Minha principal vai se chamar pista corrida. Finish. Agora sim, ó, minha nova classe chamada pista de corrida. Você não pode somente apagar aqui, tá? Quando você quiser renomear. Isso vai dar bug. Sempre que você precisar mudar o nome de uma variável, ou de uma classe, ou de um método, você precisa fazer o refactor. A gente vai fazer isso mais vezes ao longo do curso, tá? Vamos lá. Então, vou botar aqui um int, que vai ser o tamanho da pista. Eu vou iniciar com 100, mas isso pode mudar, tá bom? E eu vou passar para o meu carro o tamanho dessa pista que vai precisar correr. Então, quando ele for correr, ele vai receber, ó, dentro do nosso método, dentro do comportamento do carro, ele vai receber um parâmetro, que é o tamanho da pista. Vou passar para esses 3 carros aqui, ó, o tamanho da minha pista. Claro, ele vai dar erro, porque nós não falamos para ele que esse método aqui tem um parâmetro. Então, vamos colocar lá. Correr, ele vai ter aqui, ó, vai receber um int, né, é um inteiro, de tamanho da pista. Bom, e como esse carro vai controlar onde que ele está nessa pista? Eu vou dar uma posição para ele, chamar uma int posição. Eu tenho um novo atributo aqui para o meu carro, tá bom? Então, como que meu carro vai correr? Ele vai precisar usar a velocidade dele para andar na pista. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Velocidade recebe ela mesmo mais aceleração. Por quê? O exercício pediu que fosse aleatório quem chegar primeiro. Então, eu vou usar que a aceleração vai depender do piloto. Cada piloto vai colocar uma aceleração lá na nossa classe pista de corrida. Quando eu colocar aqui, ó, eu vou colocar de forma aleatória aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A velocidade aqui vai receber sempre isso. E a posição do meu carro, posição, vai receber a posição que ele estava antes, mais a velocidade do carro. Tá? Então, meu carro vai sempre correr um pouquinho mais, a não ser se a aceleração for negativa, né, que ele vai frear, mas, teoricamente, vai sempre correr um pouquinho mais e vai sempre andar para frente. Tá? Depois que ele imprimir aqui a velocidade dele, ele vai imprimir a posição que ele está. Então, ó, nome, estou na posição e vai dar a posição dele. A posição, ó, posição. Então, nesse momento, o nosso carro ele já está indo para frente. Se a gente apertar play, vamos reparar que o nosso carro vai para frente. Vamos voltar aqui. Apertar play. Ó, Ferrari, estou correndo na velocidade 15 e estou na posição 15. Ele não foi para frente porque a gente chamou uma vez só, né? Vamos chamar 2 vezes.
Olha, o Fusca estava na posição 39 e antes estava na posição 18, viu? O nosso carro foi para frente, deu certo. Mas assim, ele tem que ter um campeão. Como que vai ser isso? Se ele chegar no tamanho da pista, ele vai ser o campeão. Então vamos colocar uma condição aqui. Olha lá. If posição for maior ou igual ao tamanho da pista, esse carro vai ser campeão. Ele vai falar o seguinte, ó. Sou o campeão. Tá bom? Bom, o que vai acontecer aqui é que vai ter vários campeões. A gente vai corrigir isso aí já. Mas só explicar para vocês que estão começando agora, isso aqui é uma condição. É o seguinte, ele só vai imprimir isso aqui se essa condição for verdadeira. Ou seja, se ele andar muito para frente e a posição dele, que é esse int aqui, for maior que o tamanho da pista que eu passei para ele aqui. Vamos apertar o play, ver se vai funcionar. Se funcionar, nós vamos fazer agora somente um carro ser campeão. Eu vou colocar para isso acontecer 3 vezes, tá? O certo seria ter um while aqui, dá para a gente melhorar bastante isso aqui, mas não é o objetivo da aula. O objetivo é só a gente fazer objetos interagirem, porque essa é a nossa aula é de POO e não de programação de algoritmo. Olha lá, ó. O Gol foi o campeão. Deu certo. Mas se eu continuar isso aqui, provavelmente eu vou ter vários campeões, né? E eu não quero que isso aconteça. Olha lá. Se eu apertar o play, o Gol foi campeão. O Gol foi campeão 2 vezes, era para ele parar de correr, não é? É só o Gol foi campeão aqui. Botei alguns valores diferentes aqui, mas isso vai acontecer, tá bom? Vamos lá. Como que eu vou fazer para o carro parar de correr se tiver algum campeão? Eu vou colocar aqui uma variável estática. Static. Vai ser booleana. E vai chamar tem um campeão. Ou seja, vai ser assim, ó. O que é uma variável estática? Tudo isso aqui, ó, é uma variável de objeto. Ou seja, isso faz parte apenas daquele objeto que eu instanciei aqui, quando eu fiz um new. É só dele, cada um tem a sua. Quando eu crio uma variável estática, essa variável aqui é a mesma para todos os objetos da classe. Então, esses 3 objetos aqui vão ter o mesmo valor para essa classe aqui, tá bom? Então, ó, se ele conseguir o seu campeão, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, tem um campeão, recebe true, ou seja, é verdade. Ele já tem um campeão. Então, isso aqui só pode acontecer se tem um campeão for false. Ele começa por padrão por false, tá? Então, vou colocar um outro if aqui, ó. If tem um campeão. If não tem um campeão, né? Então, se não tem um campeão, eu coloco uma exclamação. Em Java, a exclamação fala como negar um booleano. Então, ó, tem um campeão, com a exclamação na frente, é não tem um campeão. Se não tem um campeão, faço tudo isso aqui. Vamos apertar o play agora e ver se vai dar certo. Vou botar uns valores maiores aqui para eles poderem postar uma corrida de verdade. Vamos lá, apertar o play. Olha só, deu certo, o Fusca foi campeão
E ele não andou mais. Toda vez que a gente pediu para ele correr, ele parou de correr e falou, ó, sou o campeão, sou o campeão. Repare que eu não tive outro campeão aqui, somente o Fusca, tá bom? Então a gente já conseguiu fazer um simulador de corrida. Mas, bom, eu quero que isso aqui seja aleatório. Cada vez vai ter uma velocidade diferente, vai ter um campeão diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar um random, que é a classe que faz valores aleatórios para mim em Java. E vou falar para esse random gerar o valor da aceleração para mim. Aqui, ó, o nextInt é o seguinte, eu quero que a aceleração vá de 1 até 100. Tá ok? Para todos. Então, a aceleração vai receber esse valor. Não recebe mais 10, não recebe mais 14. Recebe valores aleatórios de 1 a 100. E eu vou aumentar o tamanho da pista. Aqui vocês podem colocar o valor que vocês quiserem para fazer a simulação, tá? Vou botar 200, por exemplo. Vamos ver quem vai ganhar agora? Vamos apertar o play. Agora, ó, a Ferrari foi campeão. Ó, a Ferrari começou na posição 77, o Fusca na posição 57. Depois a Ferrari já foi para 144, correndo muito. Depois ela foi a campeã. E repare que legal, como eu tenho esse valor estático aqui, ó, nenhum carro corre mais, tá bom? Como o valor é estático, nenhum carro corre mais, depois que nós temos um campeão. Muito legal, né? Bom, essa foi apenas a nossa segunda aula e nós conseguimos fazer um mini simulador de corrida. Olha que legal. Espero vocês para a próxima aula. A aula foi bem extensa. Para fazer um sistema demora, tá? Não é algo simples, trivial. Então, nossas aulas, quando for prática, não vai ter como ser curta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, pode escrever aí no comentário para mim no YouTube que a gente vai colocar aqui na aula. Até mais. Ah, sim, se você chegou até aqui, que já é uma aula muito grande, você deve ter gostado, né? Então, aquele praxe de todo mundo, dá o like, se inscrever e compartilhar. Até mais aí.